Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 6 minutos agora, 10 e 6 na manhã do rádio, 10 horas e 6 minutos na manhã do Marco Zero. E a gente vai começar falando de um tema, né, muito importante, porque afinal de contas nós somos programados, adestrados a termos sucesso na vida. E esse sucesso passa pela conquista principalmente de um bom emprego, para que você possa ter a renda, para que você possa ter a condição financeira de construir a sua vida. Mas cada vez mais a gente vê essa dificuldade e pessoas buscando o emprego pelo dinheiro e não pela vocação. Não sei se me fiz entender, meu caro Paulo Bogler. Olha, não é necessário se fazer entender completamente, Moacir, porque o nosso papo de hoje é justamente filosofia. Exatamente. Né? Aplicada aí a essa realidade, a essa questão, a essa demanda, essa pauta tão necessária que é o emprego, como você colocou. Que quem vai nos conduzir nessa conversa é o professor Caverna, ele que tem feito importantes debates aí para fazer a galera, principalmente o jovem iguaçuense, a adentrar nesse universo amplo da filosofia para pensar. Mas para pensar não de forma apenas abstrata, isso também é importante, mas também refletir sobre as questões aí que tocam o dia a dia, seu cotidiano, seus problemas. Então, para isso, a gente recebe esse parceiraço aí do H2Foz e da Rádio Clube, o homem de Neandertal, o professor Caverna. Bom dia, professor Caverna, seja bem-vindo ao programa para a gente falar sobre isso, filosofia como remédio para o desemprego. É bom tê-lo no programa mais uma vez. Bom dia, Paulo, bom dia, Moa, bom dia, ouvintes da Rádio Clube, bom dia, ouvintes do H2Foz, site de notícias fantástico. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que a conversa seja agradável no sentido de ser útil para quem nos acompanha, né? Estou um pouco nervoso nesse começo, né? Sempre fico emocionado de estar aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo e que fique bem claro que está nos acompanhando, né? Tentando pensar nessa ideia de filosofia como remédio. Primeiro, eu acho que seria legal só comentar, né, Paulo e Moa, que como eu trabalho com filosofia, eu percebo que as pessoas elas têm uma rejeição, elas têm uma grande dificuldade, inclusive eu também tenho dificuldade em entender alguns autores, pensadores, é muita coisa para ler, é muito tudo nesse sentido, né? E eu fiquei pensando assim, eu preciso contribuir com o público, né, da fronteira, de maneira geral, né, com uma ideia que seja, assim, digamos, mais útil, que tenha algo, assim, talvez mais palpável, mas mesmo assim ainda às vezes fica difícil, né. Então eu comecei a pensar nessa ideia, na filosofia como remédio, e isso me abriu possibilidades. Faz já meses que eu estou estudando a filosofia, tentando sempre buscar e encaixar ela dentro da ideia do problema que é o emprego, que eu considero um conceito, uma ideia assim, pública, de utilidade extremamente importante. E a maior conclusão que eu tirei é que é mais do que nunca preciso pensar que precisamos desenvolver novas ideias. Dentro dessa frase, a filosofia como remédio para o desemprego, eu mais ou menos consegui concluir nesse exato momento que, talvez seja até comum falar isso, mas nós estamos doentes, né? Professor, nós estamos doentes por causa do Covid, gripe. Não, nós temos a maior doença do mundo, histórica, que talvez seja a grande característica da raça humana, que é a chamada ideia. Então, nós estamos doentes de ideias. Sabe, é uma ideia assim, bem assim, talvez superficial para quem está nos acompanhando, mas quando disseram, né, que isso é uma coisa que me incomoda muito, né, as pessoas falam assim, olha, o mundo é redondo, não, o mundo é plano, sabe, essa conversa, né, quando eu escuto falar que o mundo é redondo, que o mundo é plano, essas duas informações para mim, elas têm importância, ok, mas o que me chama a atenção é o fato de criar uma limitação para o mundo, né. Então, é uma ideia, o mundo é redondo, olha, então ele é limitado. Legal, tem vários elementos que podem ser discutidos. Mas me faz pensar na ideia do mundo ser limitado. Onde eu quero chegar, tá? Tentando não filosofar muito assim, né, no sentido, tentando ser mais objetivo.
ideias. Nós temos ideias mentais limitadas. Repetindo, nós temos ideias mentais extremamente limitadas. E isso cria um labirinto mental que você não consegue mais saber se vai virar para a direita, se vai virar para a esquerda, ou seja, só tem direita, só tem esquerda, tem a linha reta, beleza, mas, sabe, cadê as outras possibilidades, né, de ideias? Isso, né, por exemplo, eu tenho alunos que falam assim, professor, eu vou fazer direito. Pô, legal, né? Muito bom. Tá, e o que tu vai fazer no direito? Você já pensou? Não, eu vou ser da área lá civil. Beleza, então ele já cria um limite, já tá limitando a ideia, ele nem terminou o curso, né? Eu não tô criticando ninguém, né? Mas é o limite da ideia, né? E isso me preocupa muito. Eu não sei se essa é uma boa introdução. É uma boa introdução, mas acho que se faz necessário, já que a proposta é a gente discutir trabalho e filosofia. Você como filósofo, professor de filosofia, um provocador do pensar, eu te pediria o que é trabalho? Como entender esse termo hoje, esse fenômeno aí da atividade humana que ajudou a construir, ajuda a construir a humanidade nos dias de hoje, assim, de uma humanidade tão desumanizada, como é que a gente pode entender trabalho, professor? Nós temos, basicamente, o que eu entendo, o que tu disse, é que é o sentido tradicional, né? Então, assim, no sentido tradicional, trabalho significa, a tradução do latim, significa tripalium, e tripalium é um instrumento extremamente antigo de tortura. Né? Então, se eu perguntar para você assim, qual é o seu trabalho, por exemplo, né? E você responder, bom, sou jornalista. Então, se nós formos fiéis à tradução, você é um cara que está sofrendo. Você é uma pessoa, né? Que está sofrendo nesse sentido. O trabalhador, já o conceito, mas vou chamar assim moderno, a partir da Revolução Industrial, eles conseguiram transformar, fazer uma propaganda em cima, digamos, da palavra trabalho como algo que dignifica o homem, que é algo muito bom, que você vai ter sucesso na vida. Fizeram inúmeras propagandas, a vida inteira teve propaganda, né, digamos assim, na humanidade, né, cada um do seu modo. Então, na tradução, né, é tortura, né? No sentido moderno ou pós-moderno também, atual, supostamente o trabalho é uma felicidade. Se você tem trabalho, eu tenho. Então você está sendo um ser humano, você está existindo. No sentido contemporâneo, a felicidade do sujeito está atrelada ao sucesso no trabalho, né? Então, assim, por exemplo, quanto mais você ganha no trabalho, supostamente, mais bens materiais você compra e mais feliz você demonstra estar. Não significa que internamente você esteja, porque o problema é a questão da tortura, né? Então, tentando, né, fechar a ideia, né, Paulo? Eu vou te fazer uma pergunta, né? Você é jornalista, você é feliz com o que você trabalha? Olha, eu vou Te colocou na fogueira, hein, de um Paulinho? tempo para responder aí, mas eu vou devolver com uma provocação aqui. Sim. Hoje em dia, né, às vésperas aí do Dia do Trabalhador e não do trabalho, bom frisar, né? Uhum. Ter um emprego, ter um trabalho, mesmo ele sendo esse instrumento de tortura, né, na maneira tradicional, ou ele sendo um fator que concede identidade, participação social, talvez num momento pós-revolução industrial, como você colocou, mas te pediria, o desemprego também é um drama, né? Todo mundo tem medo de ficar desempregado. Se é tão tortuoso o trabalho, o desemprego, então, talvez seja a pior das coisas depois da saúde, né? Que, quando falta para uma pessoa. Estar empregado, estar no trabalho, estar trabalhando hoje, a pessoa pode se considerar uma pessoa de sorte ou não existe sorte, como você trouxe bem anotado aqui na sua vassoura mágica? A vassoura, tem gente que tá achando que eu sou mago. Eu fico louco. A ideia do cajado, né? Eu mudei o cajado, né? Pois o senhor mudou o cajado por quê, professor? Então, eu tenho o cajado que é aquele alce, né? Um cervo, né? Que representa a força, né? E aí eu percebi que as pessoas em Foz, elas não estavam entendendo qual que é a mensagem. E aí eu fiquei durante muitos dias ou semanas, até não lembro se foi meses, assim, pensando, eu preciso mudar o cajado, eu preciso passar uma mensagem que seja universal. E aí um belo dia eu pensei, vassoura.
O que melhor representar o trabalho, a ideia, né, digamos assim, né, de força do que uma vassoura, né? E aí inverti ela e o pessoal agora acha que eu sou mago, né? Mas ela é mítica, né? No sentido figurado. É, claro. Ela induz a você Pensar. entender várias possibilidades, né? Então aí eu fiquei pensando, mas qual frase colocar, né? Eu não sabia, daí eu veio um dia na ideia, falei assim, acho que foi num store de Instagram, alguém falando, você terá sorte, aposte aqui, né? E eu não acredito nessas coisas, Aquelas né? coisas motivacionais. Daí eu falei, não existe sorte, vamos parar com esse negócio, vamos tentar desmistificar essa ideia aí que tem sorte e tal, né? E aí coloquei essa mensagem e parece que ela tá dando certo, né? Lógico, muitos me confundem com mago, né? Mas não é, entendeu? A ideia é mostrar pro pessoal, cara, tu não vai, né, conseguir nada na tua vida com essa história de sorte. Eu respeito, eu tenho amigos que trabalham com sites de aposta, que, enfim, N situações, eu respeito do fundo do coração, mas quem quer construir algo que seja realmente válido não pode ficar à mercê da sorte, né? É como se fosse uma roleta, né? Sabe, de apostas, né? Que, inclusive, isso tem em parques de diversões, né? Você pega e faz aquele tac, 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 né? Entendeu? Você joga a sua vida para a ideia da sorte. Não, você tem que controlar a tua sorte. Eu sei que é difícil, por isso tem uma vassoura. Tem que varrer, tem que fazer acontecer. Não sei se dá Tem para que trabalhar. trabalhar, com certeza, né? Professor, filosofia como remédio para o desemprego. Como é que é possível equacionar essa ordem de fatores aí, e o que os pensadores aí ao longo da história, o que a filosofia nos traz para ajudar a refletir, a enfrentar esse momento de dificuldade ou até de desânimo que é o desemprego? Paulo, tentando, né, sempre ser bem claro, né, assim, tem dois caminhos para pensar para responder, né, essa resposta para ti, né? Então, lembrando, né, nós temos o caminho tradicional, o trabalho é tortura, né, no sentido, né, então, dia 1º é o dia do trabalhador, então podemos brincar que é o dia da tortura? Podemos brincar sim, se nós levarmos em consideração a tradução da palavra, beleza, tá. Então, assim, os filósofos, para mim, né, o maior ganho existencial com eles foi o fato de que todos eles se esforçaram muito para conseguir superar a si próprio em termos de pensamento. Platão era importante, tá, mas ele teve ele percorreu todo um caminho dele mesmo mental para chegar às conclusões. Mas eu não concordo com o Platão. Beleza, tu é livre para não concordar. Mas eu aprendi com o Platão que ele teve que se auto-superar mentalmente. Não estou falando no sentido físico ou monetário, é a ideia. Você pega outro autor, sei lá, o Schopenhauer, sabe? Ele viveu um drama assim terrível da vida dele, né? Para poder desenvolver a ideia dele. E o maior ganho que eles tiveram em vida foi viver como eles queriam, dentro do processo filosófico, que é o que eles acreditavam. Então eu poderia dizer assim, tentando de novo responder de maneira clara, o que é que tu acredita? Às vezes pode soar meio estranho para quem está nos acompanhando, né? Mas o que é que tu quer? O que é que tu quer da tua vida? Né? E pelo amor de Deus, eu preciso falar isso agora aqui. Não achem que eu sou coach, tá? De coração, não, né? Tem coach que lê filosofia para desenvolver seu projeto. É óbvio, entendeu? Mas ninguém fala nada. Olha, o que eu tô falando aqui foi do Aristóteles, né? Mas assim, eu não sou coach, estou falando, leia filosofia, entendeu? Isso vai te dar novas ideias, novas possibilidades, forma de se enxergar a realidade. Tentando assim, né? Problematizar, né? Não sei se estou falando demais, Paulo. Não, tá perfeito. Tudo bem? Tá no caminho. Assim, começar pelo sentido clássico, né? Vamos retomar agora para tentar ampliar um pouco mais, né? Pega o currículo. Currículo vitae, né? O que é o currículo vitae? A tradução, né? Percurso de vida. Né? Então, no passado, as pessoas estavam numa roda de conversa, tomando vinho, alguma coisa, né? E olhava para o Moa e falava: Moa, qual é o seu percurso de vida? Qual é o seu currículo? E ele contava a história de vida dele. Todos os dramas, né? O sucesso é legal, mas os dramas são os primordiais. Né? Porque ele sofreu para estar aqui hoje. Você sofreu, alguma coisa aconteceu que gerou essa situação. É aquela coisa, né? As pessoas veem só o sucesso. Mas o drama, eu acredito muito no drama.
O diagrama, para mim, é extremamente importante. Ele é uma resposta para o caminho que você tem que tomar. E hoje, o currículo vitae, tá? Escutem isso, pessoal. O currículo vitae, ele virou algo santificado, algo sagrado, né? Já pensou, né? Pensa comigo, sei lá, eu quero trabalhar para o Paulo, né? Vamos supor, ele tem um lavacar, primeiro eu dou o currículo, daí ele olha o currículo, um pedaço de papel com algumas informações lá, né, que de fato são inúteis, né? E aí depois, dentre as análises que não são reais, você chama a pessoa para fazer uma entrevista. Aí você tira uma dúvida que você tinha e você contrata a pessoa. Então a questão é, por que o currículo vem primeiro? Ah, mas é porque tem toda uma explicação, não é normal. Não, mas é porque o currículo foi santificado, né? E eu não tô falando que ele não pode, eu tô falando que tem que tomar cuidado. Porque eu conheço, inclusive, várias pessoas que não têm um currículo legal, né, no sentido de preenchimento de lacunas, mas são pessoas péssimas, são pessoas imorais. Você não quer ficar perto da pessoa, que a pessoa faz cada coisa horrível, né, entende? Então, assim, esse é o sentido tradicional, né? Tentando desenvolver a ideia, né? Do trabalho e tortura, a ideia de emprego, que é implicatum, né? Que significa, a ideia de emprego significa agregar, né? Ou ligar, né? Então, quando eu arrumo um emprego, eu estou me ligando, por exemplo, à empresa. Então, eu estou aceitando as normas. Então, emprego é ligar, né? Quando você pensa, por exemplo, em ideia de remédio para a filosofia, que vem de remedium, ele vai significar aquilo que cura. Então, o remédio é aquilo que cura. E ele é diferente, por exemplo, do medicamento, que vem da palavra qual é o termo em latim? Medicatum. Medicamentum, o nome, né? E que significa tratar. Então, nas traduções, né, remédio é cura, medicamento é tratar, né? Então, a filosofia, ela cura, professor? Sim, a filosofia cura. Vou falar de novo isso, né? Sim, a filosofia, ela cura sim. Porque cada filósofo, ele se encaixa perfeitamente nos seus dilemas existenciais. Ao ponto de que você pode desenvolver suas próprias ideias. Essa é uma coisa que eu gosto muito da filosofia. Eu preciso defender isso, né? Na filosofia, você pode tudo. Mentalmente, você pode. Eu quero achar que hoje eu sou um ator. Cara, acha. Qual que é o problema? Vai atuar, faz aí. Né? Tem internet aí e tal, não tem problema. Então, assim, são dois caminhos, né? O sentido tradicional, você está sujeito ao jogo, beleza. Então, essa é a regra, né? O moderno. E tem o caminho do remédio da filosofia, que a filosofia pode te curar sim, né? E detalhe, sem ajuda de ninguém, né? Que é só uma parte bem importante, né? Isso. Professor Caverna, pensando nas pessoas que estão aí, quem perdeu o emprego, que está desempregado há muito tempo, pessoas que estão procurando trabalho, procurando uma oportunidade, e estão aí entregando o currículo vitae, né, como o senhor definiu agora. Como é que a filosofia se encaixa, ou poderia se encaixar na busca dessas pessoas? O que o senhor diria a elas, a essas pessoas que estão desempregadas em busca de trabalho hoje? Paulo, isso é muito complicado, né? Isso é extremamente complicado. O pessoal vai achar que eu sou louco, mas vamos lá. Eu vou defender o que eu entendi, né? O que eu entendo a partir do teu problema, né? E eu tô falando bem sério, né? As pessoas, elas precisam entender que eu estou falando muito sério, porque tem pessoas que acham assim, o professor é muito doido, né? Sempre falam isso, né, amor? O professor é maluco. Cara, antes de mais nada, antes de levar um currículo, isso eu tô desenvolvendo, inclusive. É um método extremamente banal. Mas vou mandar uma mensagem. Você que está nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, né, da H2Foz e da Rádio Clube também pelo Facebook, né? O método para arrumar o emprego, digamos assim, né? Que você tá desempregado, né? Faz um exercício. Vai na tua casa, nesse momento, em algum momento, tá? Eu desafio você que está nos acompanhando, tá? Eu desafio você, vou repetir, eu desafio você, eu duvido que você consegue se olhar no espelho durante, no mínimo, 20 minutos.
Mas não é para olhar no espelho vendo a tua espinha, vendo a tua ruga. Olhe nos seus olhos, é um método, tá? Olhe nos seus olhos, tá? Não, repetindo, não olha pro teu nariz, ó, meu nariz é grande, não. Olhe nos seus olhos durante 20 minutos. Tá, que seja 10, então tá bom, tá, menos mal. Duvido que você vai fazer isso, mas eu te desafio, tá? Isso é um desafio que eu tô lançando aqui. Se olhe no espelho por 10 minutos, nos seus olhos, que você vai saber a resposta do que você tem que fazer com a sua vida. Ou seja, se você realmente vai ter coragem de entregar o currículo em um lugar. O que eu tô querendo dizer? Paulo, né? Que assim, eu tô passando por um processo mental, filosófico, sei lá o que, pode usar a palavra espiritual também, não tem problema, né? Na questão dos olhos. Quando você olha para uma... vamos lá, eu vou entregar o currículo aqui nessa loja de motosserra, de máquina agrícola. Você já sabe a resposta. Indiferente se você vai conseguir o emprego, você já sabe se aquilo vai te fazer bem ou mal. Você sabe. Cara, isso eu defendo assim ao extremo. Você sabe a resposta do que vai acontecer com você, né? Para você arrumar, digamos, o melhor emprego, que é esse ato, digamos, de juntar, né? Primeiro olha para cima, para dentro de ti, nos olhos. Eu tô sendo bem enfático, porque isso é uma coisa tão banal e ninguém dá atenção. As pessoas não conseguem se olhar no espelho, nos olhos. Olhar pro Moa, para você é fácil. Agora, se encarar, para descobrir o que está rolando com você. Isso é meio banal também que eu vou falar, né? A resposta para tua vida tá simplesmente em você. Bem isso. Não sou coach. Não sou coach, pelo amor de Deus. Claro. Tá bem claro isso, será? Perfeito. O professor Caverna é filósofo, professor de filosofia. Nos permita filosofar, né? E debater com nós nos mesmos, convida né? aí a esse pensar, a esse refletir. Agora, professor, avançando na nossa conversa, porque o tempo também avança e o tempo não para, não é só uma música. Já cantava o poeta. Quando a gente fala de escolher, de usar a filosofia como um elemento aí a favor do emprego ou da empregabilidade, da busca do emprego, a gente também coloca a questão da liberdade, né? E aí a gente perguntou numa enquete que nós fizemos durante a semana se o nosso ouvinte, o nosso leitor é livre para escolher o próprio emprego. Entre as respostas, nós recebemos 225 respostas a essa questão. 93 pessoas disseram que sim, são livres para escolher o próprio emprego. 76 disseram que não são livres para escolher o próprio emprego. 37 delas disseram que nunca pensaram nisso. 15 disseram eu sou o meu emprego. E 4 disseram que tal pergunta não fazia sentido. Essa pergunta faz sentido, afinal, professor Caverna? Aí eu já queria que o senhor ligasse também ao tema que nos traz aqui especificamente, que é a filosofia como remédio para o desemprego, que é um título sugestivo de um livro de um escritor francês. Gostaria que o senhor juntasse tudo no seu caldeirão e a inspiração. Exatamente, nos apresentasse isso. Foi a resposta que mais teve porcentagem foi? Que sim, 93 são livres para de escolher. 225, ou seja, quase a metade dos que responderam disseram que sim, são livres para responder, para escolher seus próprios empregos. Então, vamos lá. Não, vocês não são livres para escolher o emprego, né? Porque assim, vamos pensar de novo, né? Qual é o método que nós estamos utilizando, né? É o tradicional? É o do currículo? Então, se é o tradicional, é do currículo, exemplo. Eu decidi agora que eu vou ser fisioterapeuta. Beleza. Você tem uma estrutura familiar para já criar uma clínica? Não, eu não tenho. Então você vai se sujeitar ao jogo das regras tradicionais para arrumar emprego. Sim. Então você não é livre. Porque a partir do momento que eu, professor Caverna, exemplo, fisioterapeuta, chego na clínica, Guarani terapia do joelho, né? E entrego o currículo para o Dr. Moa, né? A questão é, de quem que é a última palavra? Moa, doutor, tudo bem? Eu queria trabalhar contigo, né? Eu chego, não vou pegar aqui, vamos mudar então. Eu chego aqui na Rádio Clube hoje,
pego meu currículo, dou na mão do Moa e falo, Moa, a partir de hoje eu vou trabalhar na Rádio Clube. E aí? De quem que é a última resposta? De quem é o dono, né? Acredito que é a pessoa que vai te contratar, né? A pessoa vai contratar. Por isso que a resposta, ela tá equivocada, tá? Tá errado nesse sentido, né? O sentido tradicional. A última palavra é de quem? É do Mo ou é minha? A empresa é dele ou é minha? Então você não escolhe emprego. Ah, mas eu escolhi ser fisioterapeuta. Ah, beleza. Você escolheu a sua ocupação profissional. Agora, onde você vai trabalhar já é outra coisa. Exatamente. Não sei se ficou claro. Ficou Ficou claro. muito claro, professor, mas aí tem uma inquietação da galera, e daqui a pouquinho a gente vai ter que falar dos abraços da turma aí que tá bombando lá na live. Mas, professor, eu comecei a conversa falando justamente disso. Ocupação versus prazer. Né? Você escolhe uma profissão, mas hoje você é jogado numa profissão que talvez não é aquela que você ame, porque você precisa sobreviver. Isso também é muito contraditório, né, professor? Tá, desculpa, como que é a ideia, Moa? Só pra eu Veja, me você situar. quer ser professor, por exemplo, Certo. com todo o respeito Sim. que eu devo à categoria, mas de repente o salário, as condições de trabalho não são as melhores. Aí de repente o professor vai mudar de emprego, vai fazer uma outra função, Legal. vai virar um funcionário, vai virar um político, e de repente ele é jogado numa profissão que não é aquela que ele sonhou a vida inteira, mas por causa do dinheiro, da sobrevivência, ele tem que mudar também a sua maneira de ver e de pensar a sua vida. Também é uma coisa filosófica e contraditória. Sim, com certeza. Muitos dos meus colegas vivem esse dilema, né? Eu não quis falar dos professores, Uhum. né? Só um exemplo, né? Não, sim, de maneira geral, né? Mas é que assim, talvez, não tô falando que eu sei a resposta específica, tá? Certo. Que fique bem claro isso, assim, né, pro ouvinte. Eu estou dizendo que talvez essa possível mudança de X para Y, que a pessoa mesmo faz, ela muda o ramo. Ah, hoje eu sou borracheiro e agora eu sou Uber, exemplo. Ah, hoje eu sou dentista, mas eu quero ser outra coisa, né? Ela tem muito a ver com a questão do dinheiro, porque no primeiro momento, quando você toma a decisão de, por exemplo, ser borracheiro, você vai pensando no dinheiro. E qual que é o grande problema do dinheiro? Quem é aluno meu sabe do que eu vou falar agora, muito provável, né? É que o dinheiro não existe. O dinheiro é uma das maiores invenções de aprisionamento. Tem gente que vai falar, professor, você tá maluco? Não, não. Dinheiro é um papel. O que faz o dinheiro existir é o momento em que você aceita usá-lo. Então é o ato de usar que faz com que o dinheiro exista. E como lá no começo você fez uma escolha pensando no dinheiro, a forma como vai ser usada o dinheiro e o quanto que você vai receber gere uma tremenda frustração. E aí entra de novo o problema que eu disse no começo. Estamos doentes de ideias. Nós não temos ideias que nós não temos clareza de como as coisas funcionam para nós no mundo real, né? Esse é um exemplo, né, amor? Assim, ó, pensa comigo, Paulo, Bolsa de Valores. Qual que é a diferença do dólar e pro real? Verdadeiramente, você pega aqui, coloca aqui, $10 na mesa e R$10 na mesa. Qual que é o dinheiro? Qual que é a diferença, perdão? Tem diferença? A diferença é que o dólar se faz valer por um poderio econômico, militar, político, etc. Olha aí. Você sabe a resposta, poder militar, econômico, político, mas se colocar os dois objetos aqui, frente a frente, tem diferença? Não. Não tem, porque é um processo de crença. Nós cremos, nós temos a crença de que o dinheiro existe. Olha só que louco isso, eu tava andando esses dias no Brasil, Sim. tô falando demais? Não, tá ótimo. Conclua que daí eu vou passar para duas perguntas Tá. aqui dos nossos internautas, professor. Eu tava andando no Brasil agora, esses dias, e meus filhos, eles gostam muito de pedra, né? Sabe, sabe essas pedras verde, amarela? Sim. Um monte de pedra louca aqui, né? Né? Pedra do amor, não sei o quê, né? E aí meu filho, olha que legal uma pedra, né? Eles gostam muito. Eu sempre compro pedra pra eles, né? Assim, porque eles gostam. Aí tinha uma pedra lá verde, que eu não lembro, falava assim, aí o cara que tava vendendo lá, o vendedor, que eu respeito demais, ele disse, essa é a pedra da felicidade. Aí um dos meus filhos falou assim, olha pai, eu quero ser feliz, compra pra mim a pedra. Aí eu comprei a pedra, né? Mas porque eles gostam de pedra, etc. Mas a questão o sujeito disse que a pedra é a pedra verde da felicidade. Alguém acreditou. Foi meu filho. E eu comprei pro meu filho, só pra fazê-lo feliz. O que eu tô querendo dizer?
Crença. É errado? Não, estou falando assim, qual que é a ideia? Você acredita que a pedra... Aí depois disso eu comecei a perceber que várias pessoas que circulavam ao meu redor tinham pulseira de pedra, um pingente, daí depois eu perguntei por um pingente roxo, que era o pingente do amor, se não me engano. As pessoas acreditam no dinheiro, as pessoas em um primeiro momento acreditam que aquele emprego iria gerar sonhos. felicidade e não gerou. Aí que a pedra, no caso, vira um amuleto e um estímulo. A pessoa, porque acha que aquela pedra traz felicidade, ela passa a pensar feliz, né? Mas, professor, o Arthur Bolzon está conosco aqui, questionando o senhor, professor. Por que a solução para o desemprego seria a filosofia? Por quê? Porque, Arthur, acredito que você é uma pessoa bem inteligente, né? Então, assim, me diga, você pode responder no chat aí também, Arthur, qual é a linha de existência ou de pensamento humano que possibilita você criar, tá? Criar ideias, criar pensamentos. Vamos lá, o que eu tô querendo dizer? Se eu for querer ser jornalista, eu vou ter que seguir as regras do jornalismo para ser jornalista. Se eu quiser ser arquiteto, eu vou ter que aprender as regras para ser arquiteto. Bababá, bababá, bababá. Agora, qual é a linha de pensamento que diz assim, olha, você pode ser e pensar o que você quiser, e a regra é você que vai desenvolver, se é que vai ter regra, entendeu? Então, o remédio, então a filosofia é o remédio para o desemprego. Vamos pegar um exemplo, então, assim, para tentar contribuir ainda mais. Bom exemplo, né? Tem como solucionar o desemprego geral brasileiro? Tem como? Acredito que não. Não tem como. É uma ideia que eles colocaram que tem como. E aí, a cada 4, 5 anos, alguém vem falando que vai resolver. Porque o desemprego, ele é um mecanismo de promoção de alguns grupos. Que eu também não quero ficar, né, nessa ideia de ficar falando, né? Mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Lógico que é pregado a ideia, mas agora, você criar o seu próprio mundo, aí a filosofia é a única linha de pensamento que te chacoalha e fala, cara, você pode ser qualquer coisa. A filosofia, por isso que eu bato, a filosofia é o remédio para o desemprego, né? Eu convido o fulano, o ciclano para vir trabalhar comigo, exemplo, para ser um parceiro de criação, não para ser uma pessoa submissa a mim. Porque eu gosto muito, inclusive, de pessoas que têm ideias que fogem da caixinha tradicional. Não sei se eu consegui, Arthur. Sim. Temos também, professor, o Alan está acompanhando no litoral, manda um abraço para o senhor, diz que o senhor é um baita de um professor, mas o Jean Poposki, tecnologia polonesa, diz o seguinte, o empresário, como ele pode escolher no que empreender? É uma questão livre de escolha do seu trabalho, professor? Claro, com certeza. O Jean, forte abraço, Jean. Beijo no seu coração. O Jean tem um projeto, inclusive, ele precisa ser falado aqui, inclusive, aproveitar o momento. Peço desculpas. O Jean é um professor de xadrez. Ele criou do zero. Ele e mais uns 2, 3 amigos criaram uma empresa para aula de xadrez. Não tinha isso em Foz, em região. Olha só que coisa linda. Jean, cara, eu sou fã do Jean. Um garoto jovem, sabe? E viu ali que ele gosta, né? Também tem esse princípio, né? Ele gosta, ele acredita no xadrez. Assim como aquele senhor que vendeu a pedra pro meu filho acredita que a pedra verde é a pedra da esperança. Então isso moveu tudo. E hoje o Jean tá dando aula de xadrez. Mas o princípio de todo, para tentar responder o Jean, é o princípio do eu acredito. Eu não acredito que eu tenha capacidade para dar aula de xadrez. Eu não acredito na minha capacidade. Pegando a filosofia. Na filosofia eu aprendi quais são as minhas limitações. Porque tem um discurso, né, Moa e Paulo, que dizem assim, olha, você, ser humano, pode tudo na vida. Você, ser humano, pode fazer o que você quiser. Cara, não, para, por favor, você não pode tudo. Por isso que eu falei, por isso que eu brinquei o lance do espelho. Olha no espelho. Entendeu? Se olha no espelho por 10 minutos, depois aumenta para 20, que você vai saber exatamente qual que é o teu limite, tua capacidade. É uma tremenda ignorante dizer que eu posso tudo. Eu não posso ser jogador de vôlei. Entendeu? Eu não posso ser arquiteto, eu não tenho capacidade mental de ser arquiteto. Entendeu? Agora, você pode. Não, não pode. É tudo mentira, entendeu? Estão vendendo peixe. Mas o autoconhecimento resolve tudo, professor? Ou quanto que ele resolve? Bom, Ou ele é o primeiro passo para
se tentar resolver o que vem depois? Então, tentando ser objetivo, né? O autoconhecimento, no sentido filosófico, né? No sentido filosófico, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa, né? Às vezes trabalha uma questão de espírito e tal, né? Só pra, né, dar uma limpada na ideia, né? Filosoficamente, objetivamente, filosofia, né? Sim. A filosofia, ela é fundamental, ela garante, quanto mais tu buscar informações filosóficas, né? Inclusive esses pensadores bem famosos da rede social, né? Ajudam muito a você identificar aquilo que você pensa. É aquilo que você pensa, né? Eu sei das minhas limitações mentais. Por exemplo, eu sei quando eu tenho inveja. Agora, uma pergunta que eu faço pro ouvinte que está nos acompanhando. Você tem consciência dos momentos que você tem inveja? Você sabe qual que é a linguagem que o teu corpo... Inclusive tem um autor que para mim é muito bom, para não falar um palavrão aqui, porque eu acho ele brutal, assim, fenomenal, né? Que é o Spinoza. Eu amo ele, gosto muito, tô lendo cada vez mais, que ele fala que tem uma linguagem entre corpo e mente, né? Que o Platão falava que a mente está separada do corpo, né? E aí o Spinoza fala, não, mente e corpo estão ligados, tem uma comunicação, né? Então, toda vez, por exemplo, eu tô aqui nesse momento com vocês, né? Os corpos, o meu e de vocês, estão criando conexões. Não que eu tô me ligando ao Mo, a você, fisicamente, mas o corpo está exercendo todo um sentimento que ele chama de a lógica dos sentidos. Qual é o sentido? Por exemplo, não é para responder, por favor, mas claro. Né, eu sou uma pessoa agradável? O corpo de você está dizendo. Não sou eu. Entendeu? Então, se você tem consciência do que o teu corpo está gerando de informação, vocês me convidariam para ir num churrasco de vocês para dar risada e jogar truco? Entendeu? Não convidaria. Por quê? Porque tem uma lógica contida. É uma lógica do corpo. Que eu não posso falar o que vocês pensam, o que eu penso, né, sobre a questão do corpo, né, mas isso acontece diariamente. Aí o autor diz assim, e isso gera ideias. Pega essa ideia tua que ela é racional, e essa ideia ligada ao desejo, a lógica dos sentidos do corpo, tende sempre a gerar um aperfeiçoamento daquilo que você é. Né, que é uma potencialização. Nós temos vontade, nós temos potência, nós temos o nosso corpo ele tem uma potência muito forte, mas a do Mo é diferente, da do Paulo, da do Jean, do Arthur que está nos acompanhando, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos. São lógicas específicas que eu estou tentando brincar com todos. Olha no espelho, identifica, né? Por exemplo, desculpa. Professor Caverna, nosso editor aqui nos chama a atenção tanto ao tempo que está passando rapidamente, Demais. A gente já cumpriu o nosso horário, mas a gente tem uma interação muito grande aí, muitas pessoas mandando sugestão, perguntas, abraços, etc, tá bem bacana, como diz o Moacir, as redes sociais bombando, mas eu lhe perguntaria, trazendo um pouco mais para a prática, sem querer diminuir, longe de mim disso, a grandeza da filosofia e de toda essa capacidade dela de nos levar e nos fazer olhar de longe, né, o mundo e a gente também, mas eu lhe perguntaria assim, uma questão mais prática. Aqui em Foz do Iguaçu, puxando para a nossa realidade mesmo. Certo. Você pega o setor empresarial, ele diz, olha, nós não temos mão de obra qualificada para ocupar os postos de trabalho. A gente pega o jovem e ele diz, a empresa não nos dá a oportunidade do primeiro emprego porque nós não temos experiência. O trabalhador médio diz, eu tenho condições de exercer tal profissão, mas o salário não é condizente. Aí vem alguém por cima e diz, olha, não existe desemprego, é a pessoa que não está se esforçando porque trabalho tem, e se ela fizer um pouco mais de esforço, a tal da meritocracia, ela vai chegar primeiro, vai chegar à frente do seu colega, do seu semelhante e vai obter aquela vaga. Como é que explica tudo isso? Como é que a gente entende isso pelo prisma da filosofia? Eu pediria, inclusive, uma atenção aí para esse termo meritocracia. Como é que o senhor destrincha isso para nós? Bom, meritocracia, né? É muito difícil falar sobre isso. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar, né? Você crucificado, né? A pergunta é, meritocracia existe? Esse é um problema. Ela existe, professor? Não, beleza. Dá um programa. Ela existe, mas vamos lá. A questão é, ela funciona? Professor, ela funciona, mas tem falhas. Então tá bom, ela funciona, mas ela tem falhas. As pessoas conseguem colar no vestibular?
Será que sim ou não? Nem vou responder, né? Então, ou o brasileiro, ó, a lei diz, por exemplo, não pode roubar, o brasileiro rouba. Não pode vender pendrive de pêssego com hortelã na fronteira, Cascavel, mas estão vendendo. A meritocracia, né, de maneira geral, ela é meritocrata? Esse é que é o problema. Né? Ou eu vou me oferecer para trabalhar com você na H2Foz e o meu currículo, por exemplo, é melhor do que do Fernandinho, mas o Fernandinho ele é sobrinho da tua esposa. Então, eu de verdade, eu não sei responder. Eu não sei responder isso, porque eu só enxergo esses problemas, Paulo. Meritocracia 100% é o... legal. Cara, a meritocracia seria fantástica se ela fosse meritocrata. Mas aí entra outros problemas, né? Agora, tentando responder também, antes que eu esqueça, a ideia do sentido tradicional, né? De você, eu tenho uma empresa, mas não tenho mão de obra qualificada. Então, beleza? Eu acho que esses empresários, as pessoas de maneira geral que falam, olha, eu tenho uma empresa e eu não tenho mão de obra especializada. Não, eles estão certos, eu acredito muito nisso, que realmente eles não têm mão de obra especializada. E cada fala, porque é uma ideia. Porque eles estão lidando com uma ideia. Né? E tudo isso, de fato, é real. Eu não estou dizendo assim, em nenhum momento que essas falas do emprego ou do desemprego, elas não são válidas. Não, elas são válidas. Mas o que eu estou tentando encaixar com a filosofia é o que você quer da tua vida? É só isso, entendeu? Só isso. Olhe no espelho e veja. Você se enxerga? Esses dias eu perguntei para um amigo, né, que ele está fazendo medicina. Você já se enxerga usando jaleco? Eu perguntei pra ele, ele falou, não. Eu falei, mas você não tá usando jaleco lá nos estágios, nos corredores lá no Paraguai fazendo medicina, né? Ele falou, tô, mas e mentalmente? Ele falou, não, mentalmente não. Eu falei, Temos um problema aí. Professor, a gente precisa concluir, mas não sem antes... a gente tem aí 3 minutos, Moacir, para finalizar dentro dos 3 minutos uma conclusão fácil aí. Por que a filosofia é um remédio para o desemprego? E não existe sorte. Boa, legal. Pegar a fala do Mo e do Paulo, né? Então não existe sorte, pessoal, tá? De coração mesmo, eu não acredito nisso, entendeu? Você não constrói uma casa não cai do céu e blá, 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 toda montada, né? Tudo é uma questão de... Como nós somos seres vivos, né? Inclusive nós estamos destinados a sofrer, né? Por ser vivo, né? Não estou criando outro sentido. Você é um ser vivo? Então você está destinado a sofrer por alguma coisa, né? A filosofia, repito, né, para tentar responder o Paulo, né, a filosofia ela possibilita você a criar o seu próprio universo, tá? Vou tentar concluir da seguinte ideia, né? O Pitágoras foi um grande pensador, blá blá blá, com a conversa toda, né? Ele tinha a sua escola, né? Com um clubinho na casa dele, bababá, né? Uma escolinha de pitagóricos falado, né? Tal, né? E aí tinha um mito do Hades, né? Lembram daquele lance de Zeus, Hades, Poseidon, né? Aí, tipo, quando tu morre, tu vai pro Hades. Tipo, é como se fosse o nosso inferno. Você vai pro inferno, né? E lá no Hades, que é esse inferno, né? O mundo das sombras, não sei o quê, você perde todos os sentidos, né? Você perde todos os sentidos da existência. Você vira uma espécie de alma, corpo, sei lá o quê, vazio. E o Aquiles, né? O Aquiles estava no Hades, né? Aí há um mito, tá? Uma mensagem, tá? O ouvinte que tá nos acompanhando aí, né? Que dizia assim, o Aquiles, né? Falando, olha, chegaram pro Aquiles e perguntaram, olha, Aquiles, que legal, né? Tem o Hades, que é o dono aqui desse inferno, desse submundo, e tem você, que agora é como se fosse um príncipe, você manda todo mundo junto com o Hades, né? Aí o Aquiles responde assim a ideia, preferiria estar vivo sendo um escravo, exemplo, lambendo o chão do meu senhor, do que ser príncipe ou um tipo de rei aqui no Hades, onde os meus súditos não têm sentidos. Pegaram a ideia, né? Não tem nada. O que adianta você ser um rei, um príncipe, uma autoridade em um lugar onde ninguém sente nada? Beleza. O que o Pitágoras fez? Ele pegou esse mito, que era um mito tradicional na Grécia, e ele modificou. Aí ele falou, não, faz o seguinte, ó. Ele cria uma teoria que se chama metempsicose, que você nasce e vive. É bem antigo, isso é bem clássico, né? Nasce e vive. E ele começa a falar para os seus alunos, olha, quando você vai para o Hades, você perde o sentido, sim, mas você volta à vida, porque lá no Hades você é purificado. Prestem bem atenção nessa ideia, ouvinte, a galera que está nos acompanhando no Facebook, tá? Que é assim,
Um ser vivo, que era o Pitágoras, ele pegou um mito extremamente poderoso, ele poderia ser morto diretamente por ter feito isso, e ele modificou o mito dando sentido para a vida das pessoas que estavam ao redor dele. Cara, isso não tem tamanho, é extremamente absurdo, forte. Ele modificou o mundo ao redor, e as pessoas ao redor dele, os pitagóricos, deram outro sentido para a própria existência. Então todas as coisas que eu sinto, que são ruins e tal, quando eu for pro Hades vai ser purificado, eu vou voltar zerado? Sim! Todo mundo começou a se dedicar mais à própria vida. Ou seja, tentando concluir, mude a forma como você pensa. Obrigado, professor Afonso. Professor Caverno, professor Afonso, que esteve aqui conosco. Virá logo na sequência. A gente está correndo aqui para encaixar esse assunto que é de extrema necessidade, de extrema urgência a gente discutir, que é a questão do emprego, do trabalho ou da falta dele. E, nessa perspectiva trazida aqui pelo professor Caverna, a filosofia como um remédio possível para esse drama, um drama atual, um drama da modernidade. O professor Caverna segue com seu assunto e com outros temas, tanto em sala de aula, professor da rede pública e da rede privada como mas também com as suas ações, o Café Filosófico, o Caverna Cast e todas as suas redes sociais aí que são alimentadas cotidianamente com pitadas, com pílulas, com reflexões, estimulando o livre pensar. Professor Caverna, é sempre um prazer tê-lo. Obrigado mais uma vez por vir ao programa e dividir conosco essa conversa. Obrigado, Paulo, do fundo do coração, tá? De coração mesmo, olhando nos seus olhos, obrigado. Para mim é uma honra imensa estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Queria estar toda semana aqui. Boa, do fundo do coração, brigadíssimo, né? Alexandre Palmar também, muitíssimo obrigado, a H2 Foz, a Rádio Clube. Eu acredito muito no trabalho de vocês, eu sinto um prazer imenso em estar aqui, tá? E não é puxar o saco, não. Eu gosto, eu sinto que vocês são bem abertos para várias tendências aqui na cidade, não são fechadinhos, vocês acho que estão me entendendo, né? Olha, vamos só abordar segurança pública e fica batendo nisso, né? Tem que abrir bastante. Eu só posso mandar um abraço? Claro. Mandar um abraço pro Alan Lau, tá? Meu grande amigo Alan Lau, pra Rafael Niada, Thiago Barreto, que tá nos acompanhando de Missal, pro Gil Almeida, o Augusto dos Santos, Rafael Paixão, o Wellington Rodrigo, o Vitor Hugo, a Rafael, o Sérgio, meu tio, Pucarana tá nos acompanhando. Eu só consegui ver essas mensagens agora no celular. Peço 1000 desculpas. O pessoal vai me cobrar depois, tá? Mas a turma tá eufórica ali, professor. Lembrando que essa live vai ficar, claro, gravada nas páginas tanto do H2 Foz quanto da Rádio Clube. Legal. É isso, Paulinho. Seguimos então assim. Muito bem, professor. Para nós, mais uma vez, um prazer em recebê-lo e portas abertas para uma próxima oportunidade. Marco Zero, onde tudo começa.